iniciando agora, de capacitação dos coordenadores locais. Só lembrando, tá? Que nós temos algumas etapas, né, no SAEGO. Nós temos a formação dos profissionais que vão aplicar essa avaliação, que estão lá nas unidades escolares. Essa formação, ela já foi ministrada, né, pelos tutores educacionais aqui da CRE Goiânia. Só que não inviabiliza, por exemplo, de eu, coordenador local, não saber dos procedimentos. Eu preciso saber dos procedimentos porque antes, né, de iniciar a aplicação da avaliação, eu preciso reforçar. Então, uma das coisas que eu reforço aqui é, antes da aplicação da avaliação, eu preciso reforçar com os aplicadores alguns procedimentos para que não tenhamos problema durante a aplicação, né? Eu creio que quando a gente deixa, né, a coisa bem clara para todo mundo, né, para os aplicadores, revisa procedimentos ali, a gente comete menos erro, né? Então, essa avaliação a gente precisa tê-la, né, o mais tranquila possível, né, para a escola, para os estudantes, para que a gente possa aferir esses resultados. Então, olha só, aqui nós temos, então, o nosso cronograma. Então, o nosso cronograma, nós temos dia 8 e dia 9 marcados para para a aplicação da avaliação, tá? Então, nós temos 2 dias de avaliação, sendo que todas as escolas farão a avaliação dia 8. Então, dia 8 é um dia para ser aplicado para todo mundo. Agora, dia 9, nós temos algumas unidades escolares que terão esse segundo dia, tá? A Joana falou que tá ok. Dia 8, então, tá? Dia 8, todo mundo. Dia 9, algumas unidades escolares. E a Joema já entrou em contato com vocês e vocês já sabem, né, quais são essas escolas, se é a sua ou não. Daí, dia 8, né, e 9, nós temos avaliação, né, para o 9º ano do ensino fundamental de língua portuguesa e matemática, sendo que no dia 9, para o 9º ano, nós teremos também em algumas unidades escolares a matemática no cotidiano. Tá? Na terceira série do ensino médio, aqui fala 8 e 9, mas na verdade nós temos no dia 8 a terceira série e dia 9 para as escolas que têm matemática no cotidiano, nós vamos aplicar para a primeira série do ensino médio, tá? E a duração de 2 horas e 30 minutos. Então, como eu disse aqui, né? Dia 8, então, nós temos aqui, olha só, nós temos a matemática do cotidiano, só que aqui nós vimos o seguinte, lá com as tutoras, quando fizemos a formação com os aplicadores, nós não temos aplicadores para o dia 8 realizar a aplicação do SAEGO, do nono e terceira série, mais matemática no cotidiano da primeira série, tá? Então, o que, que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Nessas escolas que vão ter 2 dias de aplicação, o dia 8 nós vamos aplicar avaliação para 9º ano e terceira série do ensino médio, língua portuguesa e matemática, que é uma caixa que vocês vão receber. As pessoas que têm escola que vai ter o segundo dia, então, olha só, 9º ano volta no segundo dia, faz matemática do cotidiano. E a primeira série vai fazer no segundo dia, dia 9. E aí eles vão fazer matemática no cotidiano e matemática. São 2 avaliações, tá? Por isso que aqui aparece assim, olha, primeira série do ensino médio, 2 horas de avaliação. Isso é no segundo dia, tá, gente? No dia 9. E o 9º ano, 1 hora de duração de avaliação. Por quê? Porque eles só vão fazer matemática no cotidiano. Essas escolas selecionadas, essas escolas que a Joema entrou em contato com vocês, né? Ao entrar em contato, falou com vocês, tá? Então, se minha escola, a Joema não falou nada, é porque só vai ter um dia de aplicação da avaliação, tá? E aí, olha só, como eu disse, vai ter a avaliação e nós vamos ter também o questionário do educador, né, que vai ser amostral. Então, aquelas turmas que têm matemática no cotidiano, nós vamos ter também um questionário para esses professores preencherem. Quem são esses professores, Luiz Carlos? São os professores que ministram aula
no nono ano e na primeira série, tá? De matemática. São eles que vão preencher esse questionário que é amostral. Como eu vou saber quantos questionários, Luiz Carlos? Quando eu abrir meu pacote de avaliação, né? Quando eu abrir minha caixa, eu vou verificar lá os questionários, tá? Quem vai responder. Então, estão dentro das caixas. Essas caixas nós só vamos abrir com vocês. Porque um dos procedimentos que vocês vão fazer é chegar aqui na CRE na segunda-feira, vocês vão receber esse material, vocês vão abrir essas caixas e vão conferir conosco, tá? Se a etiqueta corresponde à escola, às turmas, tá? Então a gente vai conferir tudo direitinho, porque a partir do momento que você leva essa caixa para a sua casa, você é responsável por ela. Então, qualquer dano que aconteceu, é você que vai responder pela caixa, pelo material. Então, não conferi direito, tá faltando um pacote. Se você não conferiu aqui, tá? Isso significa que foi extraviado, tá? Então, por isso que é bom verificar. E aí a gente pede até, quando chegar aqui na CRE, né, ter um pouco de paciência. Porque nós temos 102 escolas. Então, 102 escolas são 102 pessoas que vão pegar essas caixas aqui conosco, tá? Então, às vezes você vai chegar aqui e pensa que é só pegar a caixa e sair correndo, vai embora. Não é, tá? Demore. Nós vamos fazer esse serviço durante a segunda-feira toda. Tá? Então, eu posso vir aqui, aí a gente só pede o horário de almoço, porque a gente precisa do horário de almoço para a gente comer um pouquinho, né? Que a gente também é filho de Deus. Então, assim, ó, de meio-dia a 1 hora da tarde, não vamos atender. Então, não adianta você vir aqui que você não vai ser atendido. Então, não gaste viagem à toa. A não ser que você venha almoçar aqui na CRE, esperar, tá? E aí a gente pode te atender, tá? Mas no horário de almoço a gente não vai fazer isso. Então, olha só, esse segundo dia, tá, que nós vamos ter de avaliação, é uma parceria da SEDUC com a USP. Então, nós temos o SAEGO acoplado à avaliação matemática e matemática do cotidiano, que é um projeto da USP. E aí é amostral, não são em todas as escolas. Pode ser que no ano que vem a gente tenha em outras, né, escolas ou em todas as escolas, mas nesse ano são em 14 unidades. E aqui só lembrando que na equipe de aplicação, então, nós temos o coordenador regional, esse cargo de coordenação regional, né, aqui na CRE Goiânia, como nós temos maior número de escolas, são 2 coordenadores, então sou eu e a professora Joema, né? Então, eu e a Joema somos os coordenadores regionais e nós temos, né, nossos apoios, né, que nos auxiliam nesse processo. Quem são os apoios da regional? A professora Vanessa, que é articuladora de desporto, e a professora Maria Luísa, que é supervisora do ensino fundamental. Então, essa equipe é formada por nós 4. Então, se surgir algum problema durante a aplicação, tá? Vocês podem recorrer a um dos 4, tá? Que nós vamos estar aqui a postos para dar o suporte necessário para vocês. E aí nós temos a figura do coordenador local, que são vocês, né, coordenadores locais, que vão responder, né, e vão coordenar essa aplicação nas unidades escolares designadas, destinadas a vocês, né? Então vão coordenar um grupo de aplicadores que já estão na escola, que já receberam a formação inicial. Então é essa equipe que compõe o SAEGO. E aí, olha só, uma das coisas, né, que vocês tiveram de fazer foi o cadastro. Então, o primeiro passo, todo mundo teve que realizar cadastros, né? E aí é importante verificar lá na sua unidade escolar, no dia da aplicação, e até um pouco antes, porque o que nós vamos fazer é o seguinte: lá no grupo, nós vamos disponibilizar para vocês os contatos dos gestores. E aí, então é importante, na segunda-feira, vocês entrarem em contato com o gestor da escola, combinar tudo direitinho. Por quê? Porque nós já tivemos problemas em versões anteriores. Problemas em relação a quê? Atraso do coordenador local, né? O coordenador local atrasou ao chegar na unidade escolar, ou às vezes lá na unidade escolar tinha uma organização
o coordenador local não sabia dessa organização, e aí tinha um lanche antes, por exemplo, e aí ele quis apressar o processo, enfim, né? A melhor coisa é alinhar processos, e eu alinho junto com o gestor, porque se eu chego numa escola para coordenar uma avaliação e, por exemplo, eu não atinjo o número de estudantes mínimo, então essa avaliação eu tenho quantitativo, né, mínimo de estudantes para ela ser aferida, que é de 80%. A gente está trabalhando aí com o universo de 85% nas escolas. Então, se eu não tenho aquela quantidade e eu insisto em começar a aplicação da avaliação logo, para eu terminar logo e ir embora, eu vou prejudicar a escola, porque a escola não vai atingir o quórum, não vai ser pontuada e aquele trabalho foi bem em vão, porque aí não vai gerar resultado. A escola não vai saber como ela está, tá? Então, nesse momento, a gente precisa ser parceiros da escola. Joema, você ia falar alguma coisa? Pode falar, tá? Esteja à vontade para fazer suas intervenções. Então, assim, uma das coisas que a gente pede é entre em contato com a escola, organize com a escola, tá? Então, se a escola falar, olha, eu preciso buscar aluno, porque assim, não está sendo fácil, tá? Esses momentos aí com vários feriados, então tem alguns estudantes que eles, né, estão faltando às aulas e eu preciso desse estudante lá. Então, às vezes, o diretor ele vai precisar ligar para a família. Tem caso de diretor, por exemplo, que vai até na casa, né? Buscar esse estudante para fazer a avaliação, então a gente precisa entender o contexto escolar, tá? E aí a gente precisa de um pouco de flexibilidade. Iniciou a avaliação é uma coisa. Iniciei a avaliação, eu tenho 2 horas e 30, né, de duração no primeiro dia, 1 hora de duração para o nono ano no segundo dia, 2 horas para a primeira série no segundo dia, né? Então a gente tem que cumprir esses horários aí direitinho, tá? Mas o início, vamos tranquilizar a escola, tá? Não vamos chegar lá, ó, vamos logo, vamos acabar logo com isso, porque aí a gente acaba, né, deixando todo mundo agitado, os estudantes, a escola, e no final a gente não vai ter um bom resultado, né? Porque o gestor fica agitado, o professor fica agitado, daqui a pouco os meninos também, eles não fazem uma boa prova. E a gente tem que passar tranquilidade, os meninos têm que ter tranquilidade para fazer essa avaliação bem feita, para a gente ter resultados fidedignos ali. Então, olha só, vocês já fizeram o cadastro de vocês, os aplicadores também fizeram o cadastro lá, né? E a gente está confirmando, então, esses cadastros. E aqui tem, né, os procedimentos que vocês fizeram, né? Depois foi feito o cadastro, vocês confirmaram no e-mail de vocês, é importante confirmar. Se vocês não confirmarem o cadastro, depois vocês não vão ter como ser avaliados e aí vocês não vão receber pelo trabalho, tá? Então essa etapa é importante, tá? Confirmar no e-mail de vocês, às vezes cai no spam, tá? E aí você confirma o seu cadastro, né? E aí, é o que eu disse aqui, a validação do cadastro, né? A gente valida lá o cadastro. A capacitação da equipe de aplicação, como eu já disse, ela foi realizada pelos tutores. Então, as tutoras estão trabalhando nas escolas e realizando a capacitação de todos os aplicadores. Nas escolas conveniadas, nós não temos tutores. Então, o que foi feito? Foi feito tá, uma capacitação aos coordenadores pedagógicos por mim, e esses coordenadores, então, repassaram a capacitação aos professores, tá? Aplicadores. E aí eles ficaram de repassar então essa formação, e nós temos um vídeo lá que é rapidinho que mostra, né, a rotina, o que o aplicador irá fazer, né, quais são os passos, né, que ele deve proceder ali. Por isso que eu disse para vocês, ó, vocês precisam reforçar os procedimentos com os aplicadores antes de entregar os pacotes de prova. Então, se eu cheguei lá na escola, olha, eu preciso, tá chegando um aluno, daqui a pouco tá chegando. Então, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu reúno com a equipe de aplicadores na sala, repasso as informações importantes de aplicação. Nós temos problema, por exemplo, de registro de ata. Então, tem aplicadores que esquecem de registrar a ata ou não registram corretamente. Nós temos problema lá onde eu tenho na ata de sala, né, aquele recibo do aplicador. Às vezes o recibo, ele empacota tudo e fecha, e o recibo ficou lá dentro.
né? Então acontece isso às vezes ao abrir o lacre, né, do pacote. Então eu tenho a parte serrilhada onde eu abro e depois eu tenho aquela parte adesiva que eu fixo, né, que eu lacro o pacote. Então tem professores, por exemplo, se eu não reforçar, ele rasga o pacote de qualquer jeito e aí danifica o pacote e depois para fechar aquilo talvez não dê certo. Então são essas coisas que a gente precisa, sabe, orientar direitinho. É orientar no sentido de organizar as carteiras, é colocar lá no quadro, né, como marcar o cartão respostas, né? Que tem que ser pintado. Esse procedimento o aplicador tem que fazer na sala. A questão de recolher, né, os aparelhos e até mesmo os professores não ficar com aparelho, eles têm que ter o relógio, né? Não usar celulares, vão utilizar relógio. Guardar, né, os estudantes não ficar com objetos na carteira, a não ser lápis, borracha, né, caneta. O cartão resposta caneta, ele não pode destacar o cartão respostas da avaliação. Então, esses procedimentos vocês precisam reforçar, tá? Ah, mas já teve formação. A gente já tem tanta formação que às vezes as pessoas pegam e precisa revisar procedimentos, né? Se alguém não falar, olha, porque tem alguns detalhes que a gente esquece na hora, tá? E a sua função quanto de coordenador local é garantir que a aplicação ocorra e ocorra da melhor maneira possível, seguindo todos os procedimentos descritos no manual, tá? E aí, como eu disse, vocês vão entrar em contato com a escola antes para fazer os alinhamentos, tá? Alinhar tudo direitinho, organizar tudo direitinho para que a avaliação, né, a aplicação, ela ocorra da melhor maneira possível, sem nenhum transtorno. Aí, olha só, quando vocês chegarem aqui, o que vai acontecer? Vocês vão receber caixas, né? Então, eu tenho caixas que são lacradas, nós vamos abrir essas caixas aqui. Quando eu abrir a caixa, aí você observe que na caixa eu tenho ali uma etiqueta, a etiqueta tem a identificação da escola. Essa caixa, com essa etiqueta, tá? Essa etiqueta, ela não pode ser danificada, gente. Pode rasgar a caixa todinha, a etiqueta tem que ficar inteira, porque nós já tivemos casos, né, que tivemos de remontar a caixa. Nós remontamos a caixa com fita, mas a identificação, ela estava intacta. Isso a gente precisa, porque isso vai voltar para a transportadora, que vai ir lá, né, para o CAED, e ele precisa ter essa identificação, tá? Então, não podemos violar essa etiqueta de identificação. Então, olhei lá na etiqueta, tá tudo lá bonitinho, tá a escola, a série, aí a gente vai abrir. Quando a gente abrir, aí vocês vão ver a quantidade de pacotes, se equivale às turmas, tá? Se tá tudo direitinho. Aí eu vou ver nos pacotes se lá eu tenho a identificação da escola, da turma. Aí vocês vão ver se tá tudo ok. Porque se tiver alguma coisa errada, vocês já vão sinalizar para a gente no momento do recebimento. E aí nós vamos, então, tomar as providências cabíveis, tá? Entrar em contato com a coordenação estadual, entrar em contato com o CAED e tentar resolver, tá? Mas isso tem que acontecer aqui. Por isso que a entrega, tá? O recebimento desse material por vocês não é uma coisa rápida, porque quando a gente faz coisas rápidas, aí a gente, né, fica mais suscetível, né, a cairmos em erros, né? Ter algum erro aí de procedimento. E aí o que acontece? Nós temos aqui, né, um formulário de registro, né? Então esse formulário que a gente chama de FRU, o que acontece? Ali você está levando uma caixa com o número de pacotes. Então você vai assinar, tá? Esse formulário de rastreamento. E esse formulário de rastreamento está dizendo assim: ó, Joema, você está pegando aqui, está levando 5 pacotes de avaliação. Esses 5 pacotes são de 5 nonos anos. Então você está levando, se você extraviou, nós temos aqui um comprovante que nós entregamos esse material para vocês. É o mesmo que vai acontecer na escola. A gente tem um formulário desse também de registro que todos os professores vão assinar. Eles assinam, pegam o pacote e vai levar para a sala, tá?
E aí o que acontece? O professor devolveu o pacote, aí a gente coloca lá, né, sinaliza que houve o recebimento. Aqui no formulário, a gente pode observar, olha só, que aqui, olha, eu vou, né, eu tenho um campus aqui onde eu vou colocar o nome, assinar, eu vou aqui, olha, registrar que eu peguei a prova. Aí depois, quando eu devolvi a avaliação, né, vocês devolveram as caixas, nós vamos então conferir, né, se está tudo ok. E aí vocês vão assinar aqui depois e a gente vai registrar aqui os pacotes que vocês estão devolvendo para a gente. Lá na escola, você vai, coleta o nome lá dos aplicadores. Eles assinam, vão para a sala, né? E aqui eu marco, né, lá no meu formulário, que os professores pegaram a avaliação. Professor aplicou a avaliação, devolveu para vocês, eles vão assinar aqui que está devolvendo a avaliação e você vai marcar que ele recebeu, tá? Então é tranquilo esse procedimento, porque a gente tem como, né, rastrear, né, a prova saiu da CRE, né? Então quando chegou aqui na CRE, por exemplo, a gente assinou um documento recebendo, né? No correio a gente vai assinar um documento devolvendo. Então, eu recebi, você assina o documento que você está recebendo, o professor que está recebendo. O professor devolve, assina novamente, vocês me devolvem, né? E assina novamente, eu assino lá para o correio, né? E aí, olha só, o coordenador local deve realizar a conferência dos pacotes, como eu disse para vocês, tá? Então, tem que conferir, por quê? Porque vocês vão assinar um formulário que está dizendo que vocês estão levando esses pacotes. Então, de repente, eu assino um formulário que está 10 pacotes e você só tem 9, você vai ter que devolver 10, porque você está dizendo que você levou 10 pacotes, tá? Aqui, então, olha, a etiqueta que aparece na embalagem, né? Então, aqui, ó, tem a coordenação regional, aí tem, né, no caso Goiânia, aqui o nome da escola, a série, a turma, o turno, e aqui está dizendo, ó, o que tem que estar dentro do pacote. Então, no pacote, a lista de presença e ata de sala está lá dentro do pacote, tem que voltar no pacote, tá? Cartão resposta está dentro do pacote, volta, tá? Tudo que saiu do pacote, volta para o pacote. O que saiu da caixa, volta para a caixa. Oi, Joema. Oi? Você tem que habilitar seu microfone. Aí, olha só, pessoal. Então, vocês vão conferir, tá? Esses pacotes, essas informações. Quando chegar lá na sala de aula, cada professor foi alocado para uma sala, né? Vocês têm ali o controle. Então, vocês vão controlar se o pacote é, de fato, o que você... O pacote que o professor está recebendo é, de fato, o pacote que ele está assinando, tá? Os manuais, tá? A Joema, então, ela tá falando aqui comigo, ela vai mandar no chat, tá? Então, aqui no chat ela vai mandar os manuais e aí vocês conseguem baixar esses manuais. O manual do coordenador, do aplicador. Quando vocês vierem aqui na segunda-feira, nós temos esses manuais também, tá? Os manuais físicos. E aí vocês vão poder também usar esses manuais, manusear, tá? E no momento ele é importante que tira, né, as dúvidas que a gente vai tendo no momento, né? Ele é para consulta mesmo. Aí, olha só, aí nós temos lá avaliação de matemática do cotidiano para quem tem o segundo dia, também vai aparecer, tá lá no pacote, avaliação de matemática do cotidiano. Microfone fechado, aí você consegue abrir o microfone. Não, é porque eu mandei, eu acho que ela está entrando por outra coisa. Porque eu pedi ela para entrar agora e ela não está entrando. Onde eu Você tem que entrar, Joana, pelo seu institucional. Eu até mandei aqui, ó, para você, ó, solicitar para ingressar. Aí é esse que está habilitado para você falar. Não sei por onde você entrou. Você tem que logar, tá? Aí você tem que logar, sair e entrar. Aí então, olha só, a gente tem que conferir, tá, a etiqueta. Então, conferiu a etiqueta, as informações todinhas, isso aqui é importante, tá?
para a gente não ter problema nenhum. E aí tem a ata de sala, lista de presença, a mesma coisa lá da avaliação do SAEGO. E os cartões de resposta, né, caderno teste. Aí o kit do educador. Aí lá no kit, né, a gente vai ter, para quem tem matemática no cotidiano, então olha só, SAEGO, a gente tem um questionário virtual para ser preenchido. Matemática do cotidiano, eu tenho um questionário que é impresso, tá? Só a matemática do cotidiano. E tem uma caixa e tem um pacote com esses questionários. Daí você entrega para o professor preenche, ele te devolve e você coloca, certo, na embalagem lá. Então, tem um questionário para o professor de nono ano e 2 questionários para o professor da primeira série do ensino médio, por exemplo, nessa escola, tá? Porque depende dos professores. De onde veio essa quantidade de professores? Lá do SIG, tá? Do que foi indicado em dia 15 de agosto, tá? Essa base de dados. Então, se eu tinha 3 professores de matemática da primeira série, provavelmente vão vir 3 questionários, tá? Um para cada professor. E aí, olha só, aqui, né, a gente mostra, né, em detalhe o FRU, né, o formulário de rastreamento de unidade. Então ele vem assim, olha. Aqui a gente tem as turmas, aí você coloca seu nome, a gente coloca recebido, aí depois você devolve, aí você assina na frente e a gente vai e marca a devolução. O mesmo vocês vão fazer lá na escola com os professores, tá? Então, aqui só está mostrando, né, os pacotes de teste, que aí vocês vão receber, e aí você tem que certificar que os pacotes estão lacrados. Se não tiver lacrado, a gente já observa logo e já entra em contato com o CAED, tá? Então, os procedimentos aqui, Joema, testa para ver se você consegue agora. Oi. Ah, não. Agora, beleza. Era só para lembrar que aquele procedimento de entrega de material é demorado tanto quando vocês vão buscar o material quanto vocês vão entregar. Então, volta um pouquinho de tempo nos 2 dias que vocês forem, no dia que você for buscar e no dia que você for entregar, tá? Boa noite a todos. Isso mesmo, nós somos 4, né, em 4 pessoas, então 4 pessoas para receber 102, né, 102 escolas. E a gente até pede assim, ó, quem tem, por exemplo, eu só tenho, a minha escola só aplica na terça-feira, já entrega quarta. Porque aí aquelas escolas que tem 2 dias, né, as 14 escolas, entrega na quinta. Porque essas escolas a gente vai precisar demandar um tempo maior, porque aí são 2 avaliações. Então, são 2 processos que a gente vai precisar realizar, tá? Então, assim, terminou a avaliação, né? E assim, se eu tenho escola que, sei lá, a aplicação só é pela manhã, vamos supor que tem essa situação, e encerrou, você já traz à tarde. A gente já vai trazendo, não vai deixando acumular as coisas, porque senão você vai perder um tempo aqui, né? Fazendo esse procedimento aqui conosco, tá? Então, olha só, o formulário aqui é a mesma coisa que vocês vão fazer, como eu disse, tá? Lá com os professores aplicadores. Aí, olha só, é importante vocês entrarem em contato com a escola, por exemplo, na segunda-feira ou antes, porque lá vocês vão certificar o quantitativo de estudante. Porque eu tenho escolas, por exemplo, que entrou muito aluno novo. E aí eu tenho alunos que vão além da base. Então, se eu tenho alunos, né, muitos alunos, aí eu preciso, então, comunicar para a coordenação regional, no caso eu, Joema, enfim, para a gente providenciar a reserva técnica para que no dia a gente possa levar essa reserva técnica para você, tá? E aí você possa fazer uma aplicação tranquila, tá? Então, a reserva técnica, a gente tem as caixas, e a reserva técnica a gente só utiliza depois de esgotar algumas possibilidades que nós vamos colocar aqui na frente, tá? Então, nós temos essas reservas, e aí, olha só, a gente precisa saber quais são as escolas que a gente vai precisar, né? Ou uma turma nova, né? Que está fora da base de dados, para que a gente encaminhe esse material para aplicação,
tá? E aí, quando a gente usa reserva técnica? Então, nós utilizamos reserva técnica quando eu tenho estudantes a mais que o previsto nas turmas, quando eu tenho turmas fora de base, ou seja, criou uma turma no meio do ano, que não é o caso aqui de Goiânia, tá? E problemas de impressão. Às vezes eu tenho um pacote de avaliações e nesse pacote lá estão todos com problemas de impressão. Então, ele vai ser invalidado, né? Aí a gente pode utilizar as avaliações da reserva técnica, tá? Metade da turma ou uma, eu não tenho mais provas ali, então a gente usa a reserva técnica. Daí a gente precisa manter sempre o contato, né? Para que a gente possa providenciar isso em tempo hábil. Haja vista que Goiânia, né, ao mesmo tempo é um perto longe. Dependendo de onde você esteja, até a gente chegar demora muito tempo, né? Porque, assim, nós temos escolas que ficam bem próximas da CREA, nós temos escolas aí que a gente vai andar, sei lá, 30 quilômetros, né, para chegar na escola. E dependendo do trânsito, vai demorar muito. Aí, olha só, nós temos, então, os questionários online. E aí, quem faz esse questionário são os professores de língua portuguesa, matemática e os gestores. Já foi dada orientação para que eles façam esses procedimentos, tá? Eles vão responder uma única vez, e aí, se o professor atua em mais de uma unidade escolar, ele vai responder um questionário por escola, tá? Então, o que eu, coordenador local, vou fazer é reforçar, né, a questão do questionário online, tá? Então, vou verificar se os gestores e os professores responderam a esse questionário. Caso não, vocês vão pedir para que eles façam isso. Eles têm até dia 11, tá? Para responder esse questionário. Então, não precisa ser lá na hora, tá? Mas se não respondeu e tem um professor lá que está livre e pode fazer, né? O preenchimento desse questionário, que o faça. Essas orientações já foram, né, passadas para os gestores. Então, aqui, ó, em caso de dúvida, consulte o tutor que acompanha a unidade escolar ou a coordenação regional da aplicação, né? Eu ou a Joema. No caso do dia da aplicação, como as tutoras vão estar também coordenando, então pode ser que seja um pouco difícil falar com elas, mas pode falar diretamente conosco, tá? Nós já passamos essas informações para eles de como proceder. Aí, matemática do cotidiano, né, é um questionário impresso. Então, isso vai vir lá na prova. Então, se eu tenho matemática cotidiano, eu vou ter um pacotinho que vão vir os questionários para eles. E aí, esse questionário, então, olha, ele é nominal, então ele já tem o nome da pessoa. De onde saiu esse nome, Luiz Carlos? Lá do SIG, da base de dados, do dia 15. Então, se eu sou professor de matemática lá da escola da Tereza Claretti, e de repente, né, eu era professor do 9º ano, até dia 15 de agosto, meu nome vai aparecer no questionário. E aí, ele é nominal, então é o professor que tem o nome no questionário que vai preencher esse questionário, tá? Então, é professor de matemática e vai responder um questionário por escola e por etapa de ensino. Isso significa que, se eu sou professor de matemática do 9º e da 1ª série, eu vou responder do 9º e da 1ª série. Eu sou professor de matemática de 9º ano, tenho 5 turmas, eu só preencho um questionário, tá? Aí, olha só, o questionário, então, né? Se ocorreu, né, mudança no professor, é o mesmo procedimento que a gente faz lá na avaliação do estudante. Então, eu tenho, por exemplo, um estudante que faltou. Aí eu posso usar para outro estudante? Posso. O que que eu faço? Coloco o nome do outro, tá? Então, se trocou o professor, olha, era a professora Thalita aqui nessa situação hipotética. Aí não é mais a Thalita, é o Leonardo. O que que eu faço então? Ó? Eu vou lá, pinto aqui, ó, cartão de resposta utilizado por outro professor. Quem faz isso? Eu, coordenador local, tá? Então, eu pinto, vou colocar o nome do professor, né? Do professor que agora está com, né, assumiu a turma, a data de nascimento dele. E aí eu passo para que esse professor possa preencher, tá? Isso eu só vou fazer em caso de troca de professor, não ser mais aquele professor que consta aqui, tá? Aí, olha só, nós podemos ter na escola, que é das situações, né, que é recorrente, então a gente tem unidades escolares que nós temos muitos estudantes especiais.
E aí esses estudantes especiais, eles são necessários para fazer a avaliação. E quando a gente fala, por exemplo, em garantia da aprendizagem, em garantia de direito de aprendizagem, né? Então eu tenho que levar em consideração, se eu tenho estudante especial, o estudante quer fazer a avaliação, eu não posso privar o estudante de fazer a avaliação, tá? Eu tenho que garantir o direito dele. Agora, nós temos casos e casos, né? Nós temos várias situações. Então, olha só, nós temos, né, alguns casos que nós vamos tratar aqui, lembrando que a escola, ela, né, então, deu a informação, né, passou a informação, colocou lá no SIG que, por exemplo, o estudante ele necessita de um caderno especial. Se a escola informou, esse caderno ampliado, por exemplo, ele vai chegar na escola. Se a escola não informou, não vai ter o caderno ampliado, tá? E uma das coisas que não pode acontecer é tirar cópia. Que aí tem uma escola, eu tenho aqui como tirar uma cópia ampliada. Não pode, gente. Não pode tirar ou copiar o material, tá? Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, né, o caderno ampliado é usado para quem? Estudantes com baixa visão que consigam responder ao teste com autonomia. Então, eu tenho baixa visão, tá? Mas se eu consigo responder com autonomia eu mesmo, então eu uso um caderno ampliado, tá? E aí, ele só vai vir se a escola pediu. Se a escola não indicou, não vem, tá? E a gente não tem, assim, nas avaliações lá extra, né? Nos pacotes extras, avaliações ampliadas. E aí, nesse caso, ele não vai para uma sala separada. O cartão resposta deles é tamanho normal, mas eles não vão transcrever as respostas para o cartão resposta, tá? Porque ele é pequenininho. E por que não vem um cartão grande, Luiz Carlos? Porque aí tem a leitora, né? Que não dá para ler um cartão, né, ampliado. Além do mais que, já pensou? Você vai fazer a prova de um concurso, aí o candidato celular tá com cartão grandão. Você olha para o lado, aí você vê as respostas, né, da pessoa, tá? Então, quem faz essa transcrição é o CAED. O que o estudante vai fazer é o quê? É responder a prova, tá? Normalmente. Ok? E aí, olha só, eu tenho um caderno em braille, né? Se foi solicitado pela escola, tá? Foi indicado lá, no SIG, no censo, enfim. E aí, olha só, eu uso com estudantes com cegueiras que dominem o sistema braille, né? Então, se ele não sabe fazer a leitura em braille, não tem como. E aí, eu tenho atendimento em sala separada. E aí, essa sala separada é a escola que vai fornecer o profissional. Então, a gente não tem um profissional para fornecer para a escola. Geralmente é o professor de apoio, né, o profissional de apoio que faz esse acompanhamento. E aqui também o cartão respostas, ele é preenchido pelo CAED, tá? Nessas duas situações. Então, olha só, os estudantes que necessitam de caderno de teste adaptado, né, braille ou ampliado, e a necessidade não foi informada na base de dados, eles não têm acesso aos testes. Então, eles vão ser atendidos conforme a possibilidade da escola, ou seja, levar eles para a biblioteca ou fazer uma outra atividade, tá? E cuidado com isso, nunca falar assim, ó, você não vai fazer o teste, a gente tem que ter cuidado com a exposição do outro, né? Às vezes, ó, você não vai fazer, ó, não tem teste para você. Então, levar, né, e até orientar a escola, a tia, né, conversar com o estudante, levar, não, nós vamos fazer uma outra atividade aqui, olha, que também é essa atividade. Inclusive, tem escolas que até fazem, né, uma coisa parecida, ó, vamos fazer aqui a avaliação, né, e já faz uma espécie de avaliação com o estudante em outro espaço, tá? Aí, olha só, além desses testes, então, eles podem ter acesso a ledor, transcritor, só que esses intérpretes, esses profissionais, eles são disponibilizados pela escola, se a escola possui. Se a escola não possui, nós não temos aqui, tá? Então, nós temos profissionais, né, em algumas escolas que acompanham o estudante. O estudante vai fazer a avaliação, então o profissional vai acompanhar esse estudante. O ledor transcritor, olha só, eles são utilizados, né, para estudantes com cegueira ou baixa visão. E aí, como eu vou ter um ledor, né, a pessoa vai ler a avaliação, ler não significa fazer a avaliação, e a gente, como coordenadores locais, precisamos, né, estar atentos a isso, aí ele vai para uma sala separada, tá? Transcritor, né, estudante com comprometimento motor. Então, olha só, são dois casos. Se eu tenho um estudante com baixa visão, ele pode usar um caderno ampliado ou caderno em braille.
nesse caso, ele não responde ao cartão respostas, ok? E aí, se eu tenho, olha, estudante, sei lá, às vezes eu quebrei o braço e eu vou fazer a prova no dia, eu não tenho como transcrever para o cartão resposta. Aí eu vou para uma sala separada, aí eu vou ter um transcritor, né? Então esse transcritor, ele vai transcrever, né, para o cartão resposta, tá? A marcação. Então o menino vai falando, eu vou marcando. A mesma coisa do leidor. Eu estou lendo, o menino vai falando a resposta, eu vou transcrevendo ali de acordo com o que ele está respondendo, tá? Intérprete de Libras. Então, olha só, ele não vai para uma sala separada, tá? E aí a transcrição do teste é responsabilidade do estudante. Lembrando que esses casos estão lá no caderno, né, de coordenação. Então, a Joema vai passar ele virtual e vocês vão pegar ele físico aqui, tá? Caso o estudante necessite de transcritor somente para preencher o cartão de respostas, o atendimento deverá ser na sala da turma, tá? Então, isso é importante aí, tá? Então, só para preencher, ele fica na turma, normal. Aí, olha só, se o estudante especial faz a avaliação, o estudante que necessite, né, de condições especiais, ele faz a avaliação na sala, não tem tempo adicional. Se o estudante, né, que apresenta necessidades especiais, ele vai fazer a avaliação fora de sala, eu tenho 1 hora a mais, tá? Então, essa 1 hora a mais, ela precisa ser garantida. Então, o estudante fez a avaliação fora de sala, naqueles casos que eu coloquei para vocês, tem 1 hora a mais. Dentro da sala, período normal. E aí, 1 hora a mais significa que, se ele é do 9º ano, por exemplo, eu tenho 2 horas e 30 minutos de prova. Então, ele tem até 3 horas e 30 minutos para fazer a prova, tá? Ah, e se ele terminar antes, Luiz Carlos? Se ele conseguiu terminar antes, né, lá dentro das 2 horas e meia ou 3 horas, beleza. Mas ele pode dispor desse tempo todo. E eu não posso apressar o estudante para fazer a prova. Ó, anda logo, que eu tenho que ir embora, eu tenho um almoço. Uma das coisas que tem que ficar clara aqui para nós é a partir do momento que eu disponibilizei, né, para aplicar a avaliação, então, por exemplo, se na minha escola eu tenho lá, eu vou coordenar a aplicação manhã e tarde, eu já tenho que me organizar para ficar a manhã toda na escola, tá? Então, eu não vou pegar, olha, vou rapidinho aqui, corro e saio e vou fazer outra coisa. Não, a gente tem que fazer com tranquilidade esses procedimentos, tá? Então, nada de pressa. Eu já me organizo para ficar logo a manhã toda. São 3 turnos, eu já me organizo para ficar logo o dia todo na escola, tá? Aí, olha só, no cartão resposta do estudante, né, ele tem ali um campo 5, onde aparece estudante com necessidade educacional específica. Então, se ele tem baixa visão, se ele tem cegueira, deficiência auditiva, deficiência física. Então, se esse estudante tem algum tipo de deficiência, aí é assinalado, tá? Lá no campo 5, tá? Quem vai fazer isso? O aplicador. Tem uma área destinada, né, ao preenchimento pelo aplicador. Então, ele vai lá no campo 5 e marca, né, a necessidade especial específica do estudante. Aí, olha só, antes da aplicação, então vocês precisam participar dessa capacitação, né? Assinar a lista de frequência. Daqui a pouco a Joema, ela vai postar no chat. Como nós não tivemos, né, a possibilidade de fazer presencial, nós estamos aqui com o auditório da CRE em reforma, né? Por isso que nós estamos fazendo virtual. Então, nossa lista de frequência também vai ser virtual, tá? Igual eu coloquei lá no grupo, ela é imprescindível para você continuar sendo coordenador local, porque eu não tenho como coordenar uma coisa sem participar da formação, tá? Então, daqui a pouco, a Joema coloca lá a lista de frequência. E uma coisa que eu peço a vocês, tá? Não assinem a lista de frequência e vão embora, tá? Fiquem aqui até o final. Lê atentamente todas as orientações contidas no manual, né? Então, a gente já vai enviar o manual para vocês. Verificar se na escola, né, há estudantes com necessidades educacionais específicas e vão precisar de atendimento. Por isso que é importante ligar para a escola para fazer esse checklist.
realizar o cadastro e vocês já fizeram, né, todos. Nos dias de aplicação do teste, aqui, olha, orienta chegar com 1 hora de antecedência para o início da aplicação. Por isso, ó, em geral, a maioria das escolas fazem como? A gente começa a aplicação, né, em geral, 8 horas da manhã. Mas eu liguei lá para a escola, aí o gestor falou, olha, eu tô com problema com frequência de estudante. Eu vou precisar que a avaliação comece 9 horas. Pode acontecer? Pode, Luiz Carlos? Pode, tá? Pode ser aplicado 9 horas? Pode, porque a prova ela vai estar lacrada, né? Em sigilo. A gente vai aplicar essa avaliação, depois vai recolher e vai lacrar também em sigilo. O que não pode acontecer é o seguinte: eu estou aplicando a avaliação para a 3ª série pela manhã. E aí o que acontece? Eu tenho estudante, né? Eu tenho lá a Joema transferiu para o noturno. E aí a Joema, ela não tem como vir de manhã, e eu preciso da Joema para fazer a avaliação. Aí eu chego assim, na o Edna, que é a coordenadora local. O Edna, vem cá, eu posso deixar esse pacote aberto até a noite, para quando à noite o estudante chegar, ele fazer a avaliação e depois lacrar? Não pode, pessoal, não pode. Terminou o período lá de aplicação da avaliação, ó, eu posso começar às 8, 8h30, 9? Posso. A partir do momento que eu iniciei a avaliação, 2h30, depois de 2h30, eu vou verificar se está tudo ok. O professor, ele registra a ata, a frequência, né? Preenche todos os campos e depois eu vou lacrar. A única coisa que vai ficar fora do pacote, fora do período, é o comprovante, tá? Então, assim, pode deixar? Não pode, gente, não pode, porque senão eu posso prejudicar a escola. Então, pode ser que venha, né? Alguém lá do CAED para verificar o processo, um certificador, aí chega lá na escola, tá o pacote aberto. Aí eu cancelo a aplicação daquela avaliação. Já pensou o transtorno que é isso? Tá? Então, não é permitido, tá? Terminou ali a avaliação, recolhe os materiais, lacra tudo, tudo lacradinho, tá? Então, a gente chega 1 hora de antecedência da aplicação, eu combinei com o gestor, vai começar 9, então eu vou chegar a 8. Porque aí a gente vai sentar com os aplicadores, eu vou conversar com o gestor, ver se os questionários, né, foram ali preenchidos, né, por eles online, vou verificar isso, eu vou sentar com os aplicadores, vou repassar procedimentos, vou entregar os pacotes à avaliação, daí eles vão para a sala e começa lá às 9 horas, tá? Uma outra coisa que a gente precisa também reforçar é o seguinte: o estudante terminou antes da avaliação, ele pode sair? Não pode, tá? O estudante vai ficar lá na sala durante o período de avaliação. Uma coisa que você, coordenador, precisa também fazer é organizar no sentido de começou lá no horário, então eu dou um toque, eu peço lá à escola para dar um toque, por exemplo, de início da avaliação. Todos começam a avaliação. Quando terminar a avaliação, todos têm que terminar naquele momento, tá? Então eu não posso ter uma sala que, eu terminei mais cedo, aí dispensa menino, tá? Então a gente precisa cronometrar para tudo acontecer dentro do horário previsto, tá? Então eu não posso ter uma sala que vai 1 hora, a outra sala vai 2, a outra vai. Não, são 2h30 de duração. Dentro dessas 2h30, o professor ele vai dar as orientações para os estudantes. Os estudantes têm 2 avaliações a fazer, eles têm cartão respostas para preencher, eles têm o questionário socioeconômico que precisam fazer, tá? Então, assim, se eu fizer tranquilamente a avaliação, talvez até 2h30 o menino vai falar, nossa, passou tão rápido, né? Aí, olha só, no caderno que vocês vão receber de coordenador, tem aquela fichinha, né? Lembra? Uma carta de apresentação. Então, essa carta de apresentação, vocês vão destacar do caderno de vocês, vão preencher e vão entregar para o gestor da escola, tá? Identificando e se apresentando quem é você, né? Porque senão qualquer pessoa chega na escola, não, eu sou aqui, ó, coordenador, né? E de repente é uma outra pessoa, então eu preciso me identificar por meio dessa carta de apresentação. Vocês vão verificar se todos os aplicadores estão presentes para aplicação. Se faltar algum, vocês precisam comunicar a nós aqui, que nós vamos orientar dos procedimentos a serem realizados.
Vocês vão entregar para cada aplicador o pacote de teste da turma, né? E aí ver se o pacote está lacrado. Juntamente, tá? Nós vamos entregar alguns manuais do aplicador. A esse manual do aplicador, o aplicador utiliza ele durante a aplicação. Se eu vou acompanhar uma escola que tem 3 turnos, eu recolho esse caderno, tá, de orientações, entrego para o próximo, tá? No próximo turno. E depois entrego no próximo turno, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma escola que tem 5 turmas, então a gente vai colar 5 cadernos. Então, você vai ter 5 cadernos para aquele turno. Então, eu vou precisar recolher esse caderno para passar para o próximo aplicador. Porque se ele tiver dúvida, ele pode consultar o caderno. Ah, ele ainda tem dúvida? Vai te chamar para responder. Ah, eu não sei responder. Aí você vai entrar em contato conosco. Mas o ideal é que você saiba, né, responder as perguntas. Para isso, né, a gente está aqui nesse momento formativo. Professor, para cada aplicador foi separado o manual, tá? Nas caixas a gente colocou o manual físico, já mandei o manual do coordenador local de vocês no nosso grupo do WhatsApp. E na caixa que vocês vão buscar tem um manual físico de vocês e um manual para cada aplicador. Tá? Manual físico também. Tá? Então, qualquer coisa que tiver dúvida, né, consulte o manual, tá? E aí, olha só, então a gente vai solicitar, né, que o aplicador escreva o nome completo. Então, no primeiro campo aqui, olha, ele tem que colocar o nome completo dele legível, né? Para a gente conseguir identificar depois, tá? Então, coloca o nome completo e aí eu vou preencher aqui, ó, recebimento, tá? Quando ele devolver para você, aí eu coleto a assinatura dele e marco a devolução, tá? Que ele devolveu o meu material, ok? Aí a gente precisa... Oi. Volta só um pouquinho naquele slide 51. Gente, aconteceu muito ano passado do professor querer assinar e na hora que vai assinar, porque eles vão chegar em vocês assim, toma. Aí vocês falam assim, tenha calma, vamos por ordem, quem chegou primeiro a gente recebe e assina, porque eles, na correria, eles assinam em turno diferente, derrama café, porque eles pegam esse fru e vai para outra sala, então assim, não, vai ser preenchido aqui na sua frente e assina na sala certinho que você ficou como aplicador, tá? Porque depois vocês vão ter que ficar anotando essas ocorrências numa outra ficha. Então, para vocês não terem que ficar anotando ocorrência na ficha que a gente vai entregar para vocês, presta muita atenção na hora que eles forem assinar, tanto para receber quanto para entregar, tá? As caixas estão até caindo ali, Joema. As pilhas começaram a cair. Então, é importante esses procedimentos, tá? Então, é ter calma. Se a gente faz tudo com tranquilidade, dá tudo certo, né? Se eu quero fazer correndo, aí começa, né, uma série de erros a acontecerem. Tá? Então, garantir que todas as turmas iniciem e terminem o teste nos horários determinados, como eu disse para vocês. São 2 horas e 30 minutos, então eles vão ficar 2 horas e 30 minutos, tá? Esclarecer as dúvidas da equipe de aplicação, tá? Por isso que a gente precisa dar uma lida no manual direitinho, para que eu possa, né, fazer o esclarecimento dessas dúvidas, providenciar teste em outra turma, caso seja necessário, para sanar a carência no momento da aplicação. Então, não é o aplicador que vai sair de uma sala e pegar teste na outra. É eu, coordenador local, que vou fazer esse procedimento, tá? Porque nós já tivemos casos também, né, Joema, de coordenador, né, local, sei lá, tá lá no lugar, aí de repente o aplicador tá fazendo lá a entrega das avaliações, precisa de uma prova, aí vai lá, pede o professor da outra turma para pegar, e na verdade eu preciso sinalizar para o coordenador local, o coordenador que faz esse procedimento para mim, tá? Que são vocês. E não deixar lá os professores fazerem tudo, tá? Aí, olha só, não pode, né? Celular, nem pensar, tirar foto, nem pensar, cópia, nem pensar. Então, essa prova não sai da sala. Ela só sai da sala, assim, se eu precisar de uma prova em outra sala, ela sai de uma sala e vai para outra. E depois vai para o pacote. Ou o estudante, né, com atendimento especial,
ele vai para uma sala extra, naqueles casos descritos, aí vai com a prova e depois volta e vai para pacote, tá? Nada de desvio de avaliação. Então, a gente tem que certificar que as avaliações estão todas, né, dentro do pacote. Não pode ficar nada de fora, nada, nada. Ah, ficou uma prova aqui sem fazer, eu quero levar para mim, eu quero negativo, tá? Professor, outra coisa que aconteceu também ano passado, e é importante vocês prestarem atenção, é que o diretor, o coordenador, fica empolgado com essa avaliação, porque para eles, para a escola, é muito importante, e aí quer tirar foto da sala, quer postar no Instagram, quer postar nas redes sociais. Não pode. Não pode tirar foto de jeito nenhum, mesmo que de costas, não, na sala, não pode entrar com o celular, tá? Para a gente não ter problema com isso. Às vezes, eu vou tirar foto e de repente eu estou migrando lá e tirando foto da prova de alguém, né? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente porque nós temos escolas que são 3 turnos, e aí o turno seguinte vai fazer a avaliação. Aí o diretor vai lá, tira foto, daqui a pouco está postando no grupo lá dos estudantes para eles darem uma olhada e depois fazer a prova. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Apliquei o teste. Após a aplicação, eu, coordenador, então, vou receber dos aplicadores, né, do teste os pacotes lacrados. Então, eles têm que estar lacrados. Aquela parte lá preta, né, a gente tira aquela proteção, dobra e fecha. Se algum professor tiver dúvida em relação a isso, tiver dificuldade, enfim, você pode ir lá na sala, né, para auxiliar. E ele tem que mostrar para os meninos, olha, da mesma forma que ele está mostrando que o pacote está lacrado, ele vai mostrar também que o pacote, né, ó, lacrei aqui novamente, estou lacrando, ó, pessoal, lacrei aqui o pacote, tá? É bom na hora que você for entregar esse pacote para o aplicador, mostrar onde que é a parte serrilhada, aonde que tem o papelzinho, o plásticozinho que você vai tirar depois para colar. Então, tudo na hora lá que você for entregar o pacote para o aplicador. Isso. Aí preencher e assinar os comprovantes de aplicação via do aplicador que foram destacados na ata de sala. Então, assim, tem que lembrar para eles, tá? Terminou, na ata de sala tem um comprovante. Então, ele destaca esse comprovante. Destacou esse comprovante, que é o comprovante dele que ele participou dessa avaliação. E aí, olha só, você precisa, como coordenador, assinar. Então, tem um campo lá que você assina, tá? O comprovante. Aí, olha só, a gente vai pegar, né? E chegou aqui, devolveu. Aí você assina, quer dizer, o professor vai, né? Você vai marcar aqui a devolução dele. Tá tudo ok? Devolvi? Então, olha só, todas as pessoas que assinaram aqui, colocaram o nome, depois eu tenho que dar baixa. Por isso que eu gosto, por exemplo, de pegar e pedir para o professor assinar depois, assina e marca, assina e marca. Porque aí você tem um controle maior dos pacotes. E aí você evita que fique algum pacote para trás, né? Que às vezes fica um professor lá, sei lá, a pessoa, enfim, está fazendo outra coisa, esquece lá de entregar o pacote, aí você vai embora e ficou um pacote para trás, né? Então, assim, assina todo mundo depois, tá? Para a gente não ter problema com isso. Outra coisa que aconteceu ano passado é que o professor, na hora de assinar, chegou com um pacote vazio, que ele não pegou as provas. Eu achei que, principalmente no noturno, eu achei que podia entregar pro estudante. Não pode, tá, gente? Na hora vocês reforçam. Gente, tudo que vem no pacote volta no pacote. Então, todas as provas têm que voltar no pacote. É igual, é o mesmo. Quando chegar a prova, tem uma parte ali do aplicador que a gente vai falar disso, mas já antecipando, eu tenho o cartão respostas. Ele não é destacado. Tem uma parte lá, sabe, que é pontilhada, dá vontade de destacar, que é destacável. Então o estudante fica tentado a destacar. Não pode. É uma das coisas que vocês vão, tá, falar com os aplicadores. Não pode destacar o cartão da avaliação. Porque aí não destacando significa que o menino não vai levar para casa. Se ele levar, ele vai levar o cartão junto, né? E aí levou o cartão junto, olha só o transtorno que vai acontecer aí, tá? Então não destaca o cartão respostas. O cartão respostas fica fixado na avaliação. Ele só tem aquela parte serrilhada que é para o CAED destacar depois e fazer a leitura, né, das respostas dos cartões, tá? Aí, olha só, aqui, né, o FRU, aí
que é aquele formulário, aí a gente coloca aqui, ó, vai ter o CPF e a assinatura de vocês, tá? Então, depois coletou tudo, aí lá no verso eu tenho esses dados aqui que vocês precisam colocar. Aí tem muita gente que esquece de preencher isso, aí chega aqui, aí vai devolver as provas. Aí quer entregar logo rapidinho. Mas se você deixou um campo sem fazer, você vai ter que fazer aqui. Então não tem jeito. Então já faz lá e já deixa, já traz para a gente pronto, porque aí você não vai demorar mais tempo, né? Então já traz lá prontinho, olha, tem que preencher, onde vocês precisam preencher, já trazem, né, preenchido aqui para a gente. E aí vocês vão devolver para a gente os pacotes de teste, né, o formulário aqui de rastreamento, né, de unidade, a via do coordenador, que aí vocês vão assinar a lista de frequência preenchida, tá? Então, isso aqui a gente precisa, tá? Essa lista de frequência aqui é aquela lista lá do curso, que tem lá no formulário, tá? Não é a lista de frequência da sala, não. Lá no caderno de vocês tem uma lista de frequência, vocês destacam também, e ali vocês vão colocar as pessoas, né, os aplicadores que estavam frequentes no dia, tá? Atestando aí a frequência deles. Aí, olha só, aqui nós temos as atividades do aplicador. Eu coloquei por quê? Porque é importante que vocês saibam. Até mesmo para você tirar dúvida do aplicador, né? Então, seu papel você já viu, né? Chegou aqui na CRE, o que que eu vou fazer? Eu vou me identificar, olha, eu sou o Luiz, tal, para mim e para a Joema. E aí você vai, então, olha, você ficou com a escola X. A gente vai pegar as caixas da escola X, você vai, né, abrir, nós vamos abrir juntos, e a gente vai ver lá se está todos os pacotes, tudo ok, certo? E está tudo ok, você vai preencher o formulário de rastreamento, e esse formulário de rastreamento com todos os pacotes que estão ali. Você leva para a escola, você faz todos os procedimentos lá, realizou todos os procedimentos, garantiu a lisura do processo, traz de volta. Trouxe de volta, nós vamos conferir todos os materiais, conferindo depois os materiais, aí você vai assinar o nosso formulário de rastreamento novamente, tá? E aquela lista lá de presença, a gente vai receber também, tá? Dos professores presentes ali, para a gente ter esse controle. Quanto ao aplicador, o que que vai acontecer? Então, antes, eles vão participar da capacitação, que aí já foi feito, né? Assinar a lista de frequência e compromisso. Então, essa lista aqui, ela fala do compromisso e ela é importante porque ela fala da questão do sigilo, porque aqui o professor vai dizer que ele, né, está se comprometendo, que é sigiloso, né? Esse processo. Vai ler lá as orientações do manual. No caso, não vai dar tempo de ler, e a gente mandou também virtual, né, para que sejam passados para os aplicadores, para que eles possam ler antes, tá? E aí eles vão verificar o turno e a turma. Só que a gente já pediu para que as escolas organizassem, né, os aplicadores, a turma, tudo direitinho, porque nós precisamos, né, alocar eles no sistema. Então, isso já foi feito. Então, eles já sabem qual turma eles vão atuar. Lembrando que professores de língua portuguesa e matemática das turmas, eles nem passam perto, tá? Tem que dar espiadinha lá na porta para ver como tá a prova, não, tá? Eles vão para outras turmas lá, tá? A escola vai organizar a rotina lá, né, deles. E a inscrição, vocês já fizeram, eles já também. Aí, olha só, os aplicadores precisam, então, estar munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e um relógio, porque não é permitido também eles usarem aparelho celular, tá? Então, assim, de repente eu estou lá na prova, por que não é permitido? Porque o professor pode ir lá tirar foto. Né? Eu estou aplicando, eu vou lá, tiro uma foto, mando para o outro, então por isso que não é, tá? Ele não pode utilizar. Lembrando que as pessoas que estão com mãos levantadas, os microfones de vocês estão desabilitados, então vocês podem participar no chat, colocando a pergunta, e aí a gente responde aqui, ou nos procurar depois, ok? Chegar à escola 30 minutos de antecedente para o início da aplicação, na realidade a gente viu lá, né, no procedimento anterior, 1 hora, né? Então, assim, ó, estourando 30 minutos. Não vai chegar em cima da hora, não, tá? Receber do coordenador local pacote de teste da turma sob sua responsabilidade.
Aqui no caso, né, desculpa, é o professor tem que chegar com 30 minutos. Só que o professor tem que chegar no horário da aula dele, né? Então, assim, ele tem que estar às 7 horas na escola. Conferir se as informações, né, corresponde à turma que ele vai aplicar, para que ele não pegue pacote errado, né? Aí, olha só, o pacote de teste só poderá ser aberto dentro da sala de aula, na presença dos estudantes, no momento da aplicação. O fechamento e lacração do pacote após a aplicação também deverá ocorrer dentro da sala, na presença dos estudantes. Então, mostra para o estudante, olha, eu estou abrindo aqui o pacote de avaliação, vocês estão vendo que está totalmente lacrado, dou as orientações. Depois, quando eu recolher os pacotes, lembrando que as avaliações, elas vêm em ordem numérica, tem um número assim do lado. Então, eles podem colocar em ordem numérica as avaliações e lacrar, que fica mais fácil. Porque aí eles têm como ver se estão todas as avaliações ali, né? Se não deixou nenhuma para trás. É só colocar em ordem numérica lá, né? Fica a dica. Verificar com o coordenador local se há estudantes com necessidades educacionais específicas na turma. Só que nesse caso aqui, como são os professores da escola, então eles já sabem, né? Sabem mais que nós, tá? Só que em casos de eu ter um aplicador externo, né, da escola, que é o que vai acontecer, por exemplo, no Saego Alpha, que nós vamos ter aplicadores externos. Aí esse procedimento é válido lá. Desligar todos os dispositivos eletrônicos, cumprimentar os estudantes. Aí aqui, é claro que é o próprio professor, né? Organizar as carteiras em filas. Aí, quando iniciar a aplicação, eu vou abrir o pacote, rompendo o lacre, né? Lembrando que a parte serrilhada, sem danificar, pois ele vai retornar com os instrumentos. Então, reforçar isso para os aplicadores, porque tem uns que rasgam de qualquer jeito lá, rasgam o pacote, aí é complicado. Não tem como fazer cirurgia desse pacote, não. Aí eu vou conferir se eu tenho a ata de sala dentro do pacote e a lista de presença, tá? Esses dois têm que estar lá juntamente com os cartões resposta e os cadernos de avaliação, né? Então, Quem conferir. confere é o aplicador, né? É o aplicador. Isso. O coordenador confere com ele os pacotes. O aplicador vai conferir o que tem dentro lá do pacote, tá? Então, porque o aplicador vai abrir com a turma. Aí ele verifica se tem ata, se está tudo ok. Se não tiver, entre em contato com vocês e vocês entrem em contato conosco, tá? Para a gente tomar as providências. Aí, olha só, os cartões respostas, né? Eu vou ver lá se está tudo ok, né? E aí, em cada pacote vem 2 cadernos extra, tá? Cadernos sem nomes, que esses cadernos são utilizados caso eu tenha estudantes a mais, que não constam na lista, né, de presença ali, na base de dados. E aí eu vou verificar, e aí isso a gente consegue, por exemplo, eu estou lá na sala, aí eu conto lá, tá tudo enfileirado. Aí eu contei, eu tenho lá 5 filas de 6 pessoas, então 5 vezes 6, 30. Ah, opa, tem 30. E confiro, opa, tem 30 cadernos, beleza. Ah, não tem 30, então já sei que alguém ali, né, eu vou precisar tomar algum procedimento para atender a todos os estudantes. Então, eu já verifico se a quantidade é suficiente, tá? E aí eu vou contar, ó, e conferir o quantitativo se é o mesmo da etiqueta do pacote. Porque lá na etiqueta do pacote, né, a etiqueta, ela aparece a quantidade de testes. Então, aqui, por exemplo, está dizendo que são 35. Então, contei, tem 34, opa, tem algo errado. Aí eu já comunico, né? O aplicador comunica com vocês e ele vai registrar isso em ata, tá? Aí, olha só, lá na aplicação, é importante que eles expliquem a importância, né, da participação dos estudantes, que essa avaliação, ela, né, tem o objetivo, né, de aferir o que eles aprenderam, porque é importante para eles seguirem os estudos deles, né? Para que eles saibam, tenham conhecimento o quanto eles aprenderam, já que eles estão terminando aí o ensino fundamental ou terminando o ensino médio, e a gente precisa ajustar procedimentos que vão, né? Isso vai gerar melhorias futuras para eles. Haja vista que eles vão continuar os estudos, ou lá na faculdade, ou lá no ensino médio, né? Então, esses dados são importantes. E aí, olha só, lá no manual, a gente tem uns fonezinhos, né? E onde tem um fone é onde a pessoa, né, o aplicador, ele vai falar a mensagem. Então, ó, devem desligar os celulares e outros aparelhos eletrônicos e mantê-los desligados até o final da avaliação.
deve deixar sobre a carteira apenas lápis, borracha e caneta azul ou preta. Lembrando que eu não posso preencher o cartão respostas com um lápis, né? Tem que ser caneta, né? Então, eu posso usar lápis lá para fazer um rascunho na pontinha, posso. Mas na marcação, só caneta esferográfica azul ou preta. Outra cor pode, colorido não pode, porque a leitora não vai fazer a leitura, tá? Eles não poderão ausentar-se definitivamente da aula durante a aplicação, exceto em casos extremos, né? O estudante desmaiou, aconteceu alguma coisa, não tem como, tá? Isso é importante até mesmo para a gente garantir a aplicação. Então, se eu não dou essas informações, se eu não faço os combinados antes da avaliação, aí o estudante vai querer tumultuar, ele vai querer levantar, ele vai querer sair. Então, tudo é combinado, né? Nenhuma pergunta sobre conteúdo poderá ser respondida. Eles vão ter 2 horas e 30 minutos para responder o teste e o questionário, transcrever as respostas para o cartão de respostas. Então, é importante reforçar isso para eles, tá? Que eles têm um tempo, eles não precisam fazer na pressa, porque fazendo ou não na pressa, eles vão ter 2 horas e 30 minutos, tá? Então, eles não vão sair antes. Isso é importante falar. Durante a distribuição, eles vão guardar, eles devem aguardar. Então, só inicia a prova quando entregar para todos. Entregou para todos? Aí sim, né? Os cartões de respostas não poderão ser destacados dos cadernos de teste. Isso é importantíssimo falar, porque de vez em quando tem casos assim que destacam, né? Solicitar aos estudantes que levantem a mão quando for chamar o teste. Então, o que acontece? O aplicador vai chamando o nome, o estudante levanta o braço e ele leva até o estudante. Então, os estudantes não vão vir na frente pegar esses cadernos, tá? Porque aí eu vou ter tumulto. Levanta o braço e eu deixo lá. E aí pedir para os estudantes lerem a informação na capa do caderno de teste, o que está dizendo. É importante no caderno de teste, olha, no campo lá, o estudante colocar o seu nome completo e a data de nascimento. Eles devem conferir a quantidade de página, né? Então, vocês veem que são procedimentos e orientações que, se a gente for pensar bem, for fazer direitinho, a gente pensa assim, nossa, 2 horas passa rápido, hein, com tanta coisa. Realmente, se a gente fizer direitinho, se a gente fizer de qualquer jeito, 1 hora termina tudo, de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que primar, eu tenho tempo, então vamos fazer tudo, né, direitinho. E orientar os aplicadores a fazer, a seguir esses passos, tá? Assinalar o cartão de resposta do campo, assinatura do estudante, né? Então, aqui, ó, eles precisam, né, assinar. Seguir as orientações para transcrição que constam no caderno de resposta, por isso que eles precisam ler as orientações. Utilizar somente caneta, como eu disse, azul ou preta. Não é permitido destacar o cartão, mais uma vez. Não pode usar corretivo nem borracha, tá? Então, daí eles precisam fazer a marcação com consciência, né? Então, se eles marcarem rápido, eles podem errar a bolinha, pode errar o local, e aí não tem como apagar, tá? E se eles marcarem 2 bolinhas, uma do lado da outra, invalida também, tá? A resposta. Não é permitido escrever o nome nas quadrículas, então essa parte aqui é do aplicador, eles não tem que preencher nada aí. Escrever no quadro, ó, como deve ser a marcação, coloca lá os 2 exemplos, que eles têm que pintar a bolinha toda, tá? Aí, às vezes, você fala, nossa, mas isso é besteira. Não, mas é importante fazer isso, tá? Alertar de qualquer outra forma de marcação, como X ou círculo, vai anular a questão, por isso tem que ser pintado. Aí eu inicio a aplicação. Quando eu dei as orientações, os meninos, olha, agora podem iniciar a avaliação, é aqui que eu coloco o horário, tá? Então não é a hora que eu cheguei, não, que eu recebi o pacote, eu já estou contando como, ó, já começou o tempo. Não é. Entreguei as avaliações para todos, dei as orientações. Podem começar o teste? Aí sim, começou o teste. Aí eu cronometro lá, tá? Então vamos supor que eu comecei lá na escola, estava marcado 7h30. Aí eu comecei, dei as orientações, distribuí, enfim. Aí os meninos começaram a fazer o teste, abriram os cadernos 7h40. Então eu vou colocar aqui 7h40, tá? E aí eu registro lá na ata, né? Oriento lá ele para registrar. Passar de carteira em carteira, coletando a assinatura dos estudantes na lista de presença. E aí, nesse momento, né, falar para o aplicador para ele verificar se realmente os estudantes assinaram, né, o cartão resposta,
né? E se ele não assinou o cartão resposta, já pede ele para colocar, né, assinar esse cartão resposta, colocar a data de nascimento. Aí lá na aplicação, olha, a gente precisa verificar, tá? Se lá o aplicador, né? Ele vai verificar, eu tenho um número aqui serial do meu cartão, se equivale com o número que está lá na lista de presença. Então, esses números, eles precisam ser coincidentes, tá? Porque se eu tiver números aqui errados, então equivale a uma avaliação de uma outra pessoa, e no final vou ter um resultado de uma pessoa diferente, tá? Cuidado, ó, orientem os aplicadores para que os alunos possam colocar o nome à frente do nome dele. Porque às vezes a gente tem caso, por exemplo, que o menino, nossa, eu assinei no lugar errado. Aí começa aquela bagunça lá na lista, né? E fica um assinando no lugar do outro. Então, assim, olha, por isso tem que ser calmo. Verifique se é seu nome mesmo. Aqui, ó, é Ana. Então, Ana, assina na frente do seu nome, tá? Por isso tem que ser com calma, porque às vezes acontece isso. Atentar-se para o andamento da atividade. Aí, olha só, ele só vai avisar para os estudantes quando faltar 30 minutos para terminar a avaliação. Porque se eu ficar toda hora olhando o relógio, quantas horas, professor? Quantas horas? Aí eu fico falando toda hora, aí, claro, que o menino vai ficar, né, inquieto, enfim. Então, só aviso quando faltar 30 minutos. Eu fico lá, percorro a sala, quantas horas? Não, ainda você tem tempo. Não, ainda está tranquilo. Aí, quando faltar 30 minutos, pessoal, faltam 30 minutos para terminar a avaliação. Pessoal, faltam 10 minutos para terminar a avaliação. São esses dois sinais que a gente, né, fornece lá. E depois, olha, pessoal, acabou a avaliação. E aí eu coloco o horário que eu terminei, tá? Depois de 2 horas e 30 minutos, ok? Recolher todos os cartões respostas anexados nos cadernos de teste, tá? Então, recolho tudo e aí garanto que vai estar tudo tranquilo. Eu faço esse recolhimento, tá? O aplicador faz esse recolhimento. Então, se ele deixar os meninos virem tudo na carteira, pode ser que um desses testes aí, caderno, seja extraviado. Mas se terminou o período, eu vou lá na carteira e vou recolhendo cada um, vou verificando se está tudo se preencheram tudo direitinho assinado, então eu não cometo erros, tá? Então eu vou lá e recolho, né? Vocês vão orientar isso para os seus aplicadores. Matemática do cotidiano. Aqui os procedimentos, gente, são parecidos, tá? Dentro do pacote, ele vai ter orientações. Aí, o professor, nesse segundo dia, ele vai seguir essas orientações que estão lá, tá? Então, tá dentro do pacote. Então, quando ele abrir o pacote, tem as orientações que eles vão seguir, tá? Então, que orientações são essas? Aí tem lá a organização da aplicação, né? Então, olha só, eu tenho uma ata de sala também, uma lista de presença e os cartões, a mesma coisa lá da prova do Saego. Aí, esses avisos estão lá, tá? Então, ele vai ler os avisos para os estudantes. Aí, olha só, aqui observação. Primeira série, são 2 horas, por quê? Porque são 2 avaliações, é matemática e matemática do cotidiano. Então, é 1 hora para cada um, para cada uma dessas avaliações. Eles podem começar por qualquer uma, mas eles têm que começar, terminar uma, depois começa e termina a outra, tá? Aí, olha só, eles devem, né, aguardar para iniciar juntos, ou seja, os procedimentos são os mesmos. Conferir a quantidade de página, escrever o nome na capa, assinar, né, a assinatura do estudante, vai selecionar uma alternativa, as mesmas coisas. Eu não posso destacar o cartão também, eu não posso usar corretivo nem borracha, e não posso escrever o nome nas quadrículas, nem qualquer marcação na área para uso exclusivo do aplicador, tá? Então, é a mesma coisa, gente. Aqui, olha, os mesmos procedimentos de marcação. Aqui, olha, eu vou registrar também o horário de início da avaliação, o horário de término da avaliação. Quando faltar 30 minutos para terminar, ele vai avisar para os estudantes. Quando faltar 10 minutos, vai avisar novamente. Vai recolher os cartões, vai organizar tudo, acondicionar no pacote, tá? E aí, olha só, o aplicador, no final, né, ele tem que registrar na ata de sala, lembrando que ele tem que registrar todos esses campos. Aí tem lá a hora de início, a hora de término, lembrando que são 2 horas e 30 minutos, né?
tem que constar aqui no horário, a data. Aqui eles vão colocar o quantitativo de prova recebida, quantos alunos presentes, quantos alunos faltosos, quantos alunos, cartões em branco, enfim, tá? Então, preencher todos os campos de ata. Se ocorreu alguma coisa diferente, eles têm esse campo aqui para registrar ocorrências, tá? Houve tentativa de cola, um cartão foi inviabilizado, faltou página, então tudo isso eu registro aqui. Eu tive de pegar um caderno de outra sala, então eu registro aqui. E aí, lembrar, né, para eles que eles precisam destacar o comprovante de aplicação antes de lacrar o pacote, tá? Devolver, então, tudo que está aqui, a lista de presença, a ata e os cartões, né? O que está na etiqueta. Eu vou lacrar dentro da sala, vou informar a etiqueta, vou devolver tudo para, né, o coordenador aplicador. Aí aqui nós temos algumas situações de aplicação. Quais são essas situações? Então, por exemplo, eu tenho estudante que não tem teste, tá? Não tem nome dele lá no teste. Aí o que acontece? Esses testes, eles são todos nominais, tá? Então tem o nome lá das pessoas. Mas aí, no pacote teste, eu tenho 2 testes extra. Aí eu posso utilizar esses testes extra, tá? Então tem lá o cartão extra, rede estadual. Quando eu uso isso, Luiz Carlos? Então, olha só, estudante sem teste, aí se eu tenho lá um estudante sem teste, quando vai ter um estudante sem teste? Quando eu tenho um estudante que entrou depois do dia 15 de agosto. Então, esse estudante que entrou depois do dia 15 de agosto não vai ter o nome dele lá na lista de presença. O que que eu faço? O que que eu vou orientar para o aplicador? Eu vou orientar para o aplicador que tem 2 cadernos reserva, que ele pode utilizar. Então, ele pega lá o caderno reserva. Aí, lá no uso exclusivo do aplicador, ele vai colocar, né, o aplicador, o nome né, da pessoa, né, do estudante que vai fazer a aplicação, vai colocar a data de nascimento desse estudante. Aí eu vou ter que ter o cuidado de ver o serial desse cartão, o número que está lá embaixo, né? E vou ver aqui na lista de presença o número, porque são 2, né? E aí eu vou inserir, aqui tem incluído, ó, é a bolinha aqui, ó, a penúltima. Aí eu vou pintar a bolinha incluído e vou colocar o nome da pessoa na lista de presença. Aí ela assina normalmente, tá? Então são 2 procedimentos. Lá no cartão de respostas, o aplicador coloca o nome de quem está fazendo, data de nascimento. E lá na lista de presença, no número da prova, né, o serial da prova, eu vou marcar incluído, vou colocar o nome do estudante que está preenchendo aquela avaliação, aquele cartão respostas, e ele assina na frente. Segunda coisa, eu tenho lá um monte de aluno, Luiz Carlos. Lá eu tenho uma situação na escola onde eu tenho 2 cartões reserva, né? Mas eu já usei os 2. Se eu já usei os 2, aí eu vou para a segunda alternativa. Segunda alternativa é o quê? Utilizar o caderno de um aluno ausente. Então, eu tenho um aluno lá que faltou. Então, eu posso usar esse cartão, tá? Essas respostas, essa avaliação para outro aluno, tá? Então, eu esgotei a primeira alternativa. Eu vou para a segunda alternativa. A segunda alternativa é o cartão resposta de estudante ausente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar no campo 3 aqui, ó. Então, lá no cartão respostas. Aí, eu vou lá no campo 3, que aí tá lá escrito, né? Cartão utilizado de estudante, né? Por um outro estudante, né? Então, aqui está dizendo que eu utilizei o cartão por um outro estudante. Aí eu vou lá e marco. Coloco o nome do estudante que está usando esse cartão. No caso, o Eduardo aqui, coloquei a data de nascimento dele. Aí, o que eu vou fazer na lista de presença, né? O que eu vou orientar? Eu vou lá no nome desse aluno que faltou. Então, eu vou lá, ó, nome do aluno. Aí, eu vou marcar incluído e faltoso, tá? Então, ele faltou e eu incluí, tá? Ausente e incluído. Marco as duas coisas. Eu estou dizendo que o estudante não veio e que outro estudante foi incluído no lugar dele. Eu risco o nome dele, tá? E o estudante faltou, insiro embaixo, ó, o nome de quem está preenchendo o cartão respostas. E esse estudante assina aqui na frente, tá? Luiz Carlos, mesmo assim, eu usei cartões reserva, usei estudantes ausentes. Eu ainda tenho mais estudantes nessa turma. Qual é o próximo passo? Aí a gente vai usar o caderno de estudantes que foram transferidos. Então, eu tenho lá na sala um estudante transferido, aí eu vou marcar o campo 3 no cartão resposta desse estudante, tá? Que diz aqui que é o cartão utilizado por uma outra pessoa.
Vou colocar o nome dessa pessoa que está usando o cartão, data de nascimento. Na lista de presença, eu vou lá na pessoa, né, que eu usei o cartão desse aluno, desse estudante transferido, vou marcar transferido e vou marcar incluído. Então, o aluno foi transferido e eu incluí outro estudante. Risco o nome do estudante foi transferido, coloco o nome do estudante que está preenchendo o cartão. E esse estudante assina na frente do nome dele normalmente, tá? Nossa, Luiz Carlos, eu usei cartão reserva, eu usei aluno ausente, eu usei aluno transferido, e ainda tem aluno nessa sala que precisa fazer avaliação. Aí eu vou para o quarto passo, né? Que é utilizar caderno teste de outra turma. Então, pode ser que lá no nono A, eu usei todas as possibilidades, mas ainda tem, por exemplo, um aluno que falta fazer ainda a avaliação. E lá no nono B, tem um cartão reserva lá sobrando. Então, eu posso pegar o cartão do B e usar no A. Lembrando que quando eu faço esse processo, o que eu vou fazer? O aplicador, eu como coordenador local, vou orientar o aplicador de onde saiu o caderno, registrar em ata que o caderno número tal, 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 saiu da sala e foi utilizado por um estudante da turma. Aí tem o número lá da sala, nos pacotes tem o número, certo? Aí eu coloco o número da sala e o número que foi para aquela sala. A sala que vai receber o cartão respostas vai colocar na ata que recebeu um cartão da sala tal, número tal, que foi preenchido pelo estudante tal, tá? Então, a sala que saiu, registra em ata que saiu e indica a sala e que cartão está saindo dessa sala. E a sala que está recebendo vai registrar em ata que recebeu da sala tal, tá? Lá nos pacotes de avaliação tem o número da sala, tá? Então, é só pegar o número da sala. Que veio esse cartão da sala número tal, cartão número tal, que foi respondido pelo José, tá? Então, eu faço esse procedimento. Aí, eu vou marcar aqui, ó, no campo 4. Aí, lá no aplicador, eu marco o campo 4. E aqui tem o número da sala que eu peguei esse cartão, tá? Então, eu marco isso aqui no cartão resposta, mas na ata eu preciso colocar, tá? Na ata do aplicador. E aí, o nome da pessoa que está usando, data de nascimento. Aí lá no final, na lista de presença, como esse caderno veio de outra sala, então eu coloco lá embaixo da lista o número desse caderno, tá? Aquele número que está embaixo da avaliação, coloco o número serial, vou marcar incluído e vou colocar o nome do estudante que está preenchendo esse cartão. E aí o estudante coloca o nome dele aqui na frente, tá? Aí ele assina o nome dele, ok? Então, sempre eu tenho que fazer um procedimento no cartão e fazer um procedimento na lista de presença. E esses casos, eu, coordenador local, preciso saber para orientar os professores. Então, pode acontecer lá na escola que você está coordenando um desses casos. E eu preciso saber dar essa resposta, tá? Então, esses casos aí tem que ficar bem tranquilo. Aí, olha só, pode acontecer também do estudante deixar lá o cartão respostas em branco. Então, se ele deixou o cartão respostas em branco, eu vou marcar lá no cartão resposta o campo 1, tá? Que diz lá que o estudante deixou o cartão respostas em branco. Aí, lá na lista de presença, olha só, eu tenho que marcar presente para esse estudante, tá? Porque aí o CAED, quando estiver fazendo a conferência, aí ele vai ver, opa, tem um caderno aqui, né? Que está sem identificação aqui do menino, não tem assinatura. Mas lá na lista de presença está dizendo que o estudante foi presente. Aí eu tenho como identificar, o CAED tem como identificar quem é o estudante. Mas isso só vai acontecer se o aplicador não ficar atento, se ele não conferir o cartão. Se ele não conferir que está tudo assinado, aí ocorre esse caso, tá? Mas se ele conferir tudo direitinho, aí não tem problema. Lembrando que isso aqui ele registra em ata, tá? Então, esses casos ele tem que registrar na ata e os procedimentos adotados.
Se pode acontecer, por exemplo, do meu cartão lá, do meu teste, né? O teste teve avaria, está danificado, o cartão está danificado, veio um erro gráfico, tá? E aí eu preciso, então, olha só, anular esse cartão. Aí eu vou lá no campo 2, tá? Que no cartão resposta, né, utilizado, ó, realizar as mesmas marcações apresentadas no caso de estudante sem teste nominal, porque eu vou ter que pegar outro cartão para ele, tá? Aí eu pego outro cartão e eu faço aqueles procedimentos lá. Coloco o nome do estudante, data de nascimento, insiro lá na lista de presença. E o cartão do menino, a prova do menino que está com avaria, aí o que eu vou fazer? Lá no nome do estudante, olha, eu vou colocar anulado na frente, tá? Então, o cartão de José está anulado. Aí, lá na prova dele, eu tenho que marcar lá o campo 2. Marquei o campo 2, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um teste, um cartão extra, uma avaliação extra, tá? Aquelas que vêm extra. Vou entregar para ele. Aí ele vai colocar, eu vou inserir o nome, data de nascimento. Lá na ata, no serial, eu vou colocar o nome dele na frente e ele vai assinar, tá? Porque aí vai validar esse processo que eu fiz. Ele estava presente, o cartão dele foi anulado e ele preencheu um outro cartão, tá? Isso é importante, porque se eu não faço esse procedimento, pode ser que esse estudante seja aquele estudante que falta para completar 80% da turma para validar, né, da escola para validar a correção. E aí, se eu não faço o procedimento correto, ele não vai ser computado e no final eu posso prejudicar a escola, tá? Por isso que esses procedimentos são muitíssimos importantes. E aqui, né, algumas observações finais que eu deixo. A primeira, né, reforçando, combinar a aplicação com o gestor antecipadamente. Professor, Ah, na segunda-feira eu vou tentar mandar para vocês o telefone da escola. Mas se eu não conseguir, vocês colocando no Google o nome da escola, também aparece, tá? uhum. Isso mesmo, tá? Não deixe de entrar em contato com o gestor. Repassar as orientações gerais aos aplicadores, é importante. O horário da aplicação, reforçando aqui, tá? Que deve ser cumprido 2 horas e 30 minutos no primeiro dia, 2 horas no segundo dia, se for primeira série, e 1 hora no nono ano. Cuidado para não deixar material fora do pacote, tá? Máximo de cuidado com isso. Se tiver aplicador inseguro, você vai lá e faz esse fechamento com ele, tá? Para a gente não ter problema nenhum com isso, porque a gente tem alguns aplicadores que ficam com medo, né, de fazer algum procedimento errado. Então você vai lá, tá? E faz esse procedimento com ele. As turmas devem seguir o horário de aplicação. Cuidado para não permitir saída dos estudantes antes do término previsto, tá? Orientar a escola para fazer isso. Não é vocês que vão segurar, não. É a escola que tem que garantir que isso ocorra, tá? Mas aí você tem que reforçar. Utilizar o bom senso em relação à entrada dos estudantes para a realização da avaliação, né? Porque assim, olha, se eu vejo que não completou o quantitativo ainda a escola, igual no ano passado, gente, foi uma correria. Nós tivemos escola onde o diretor pagou o Uber para o menino ir fazer a prova. Aí o diretor paga o Uber. Aí você começa a aplicação, o menino chega depois e você não deixa o menino entrar. E aí a escola não tem a correção realizada ali, né, por conta desse estudante. Então é muito frustrante isso tudo, tá? Então, por isso que a gente tem que combinar direitinho. Eu vejo que a comunicação é fundamental em todos os processos, né? Professor, mas aí lembrando que esse caso aí, não é porque ele pagou o Uber que ele pode chegar a hora que ele quiser. Não é. Antes de começar a aula, fala assim, professor, tem mais alguém para chegar? Já a aula, a avaliação, tem mais alguém para chegar, gestor, diretor? Não, não tem. Aí, beleza. Ah, não, tem. Eu acabei de falar com a mãe do menino está trazendo ele. Espera só mais um pouquinho. Aí a gente consegue esperar. Mas é depois que começou a prova, não. Tem que combinar. Isso. Tem que fazer o combinado antes. Combina, organiza tudo, né? Por isso que é importante esse contato antes, para organizar tudo direitinho. Porque a escola pegou e falou: olha, vamos começar às 9 horas, porque eu preciso resgatar uns estudantes, enfim, né? Chegou 7 horas, por exemplo, não tem lá o quantitativo. Não, olha, a gente precisa de um tempo, então já organiza antes com o gestor. Nós já tivemos, por exemplo, gestor de CEPI que pediu para a avaliação ser realizada à tarde, porque ele precisa fazer um resgate dos estudantes, porque tem muito estudante que sumiu da escola depois do recesso, né?
para ele garantir que os estudantes estejam lá. Então, assim, a gente combina com o gestor antes, por isso que é importante esse contato, porque quando a gente chegar lá, a gente garante que a aplicação seja tranquila. Principalmente para quem está ficando no CEPIS. Porque quem está em escola parcial, matutino faz matutino, noturno faz noturno, vespertino, vespertino. Mas o CEPI, como os estudantes ficam o dia inteiro, então cabe também a escutar a escola para ver qual o melhor horário. Se o gestor prefere de manhã, beleza, chega lá às 8 horas, 7h30, né, no integral. E agora, se o gestor preferir no vespertino, aí você chega um pouco, você vai no horário da tarde. Isso mesmo. Em relação ao Forms, então o Forms está aí, tá? Para você preencher a frequência. Aí tem algumas pessoas que não estão conseguindo ver o nome completo da escola para preencher a frequência. Nesses casos, deixa eu ver se eu estou aqui com ele aberto. Formação. Professor, para quem tem dúvida ou esqueceu o nome da escola, se quiser me ligar ou mandar mensagem aqui, porque no Forms da presença precisa, né? Então, para quem precisa relembrar qual escola fica, é só me mandar uma mensagem que eu mando a sua escola, tá? Isso, aí estou dando até a dica aqui, né, de tentar virar a tela, né? Vira a tela que aí você consegue visualizar direitinho. O nome das escolas nós colocamos, tá? Todas as escolas que estavam lá na página da Seduc. Eu peguei a relação toda, então todas têm que estar aí, né? Eles só não estão centros porque os centros não fazem o SAEG, o restante, né, estão todos aí. Então presta atenção que às vezes você pensa na escola um nome, né, e aí tem um nome antes, professor alguma coisa, deputado alguma coisa, né? Então eu estou pensando José Luciano, mas o nome da escola é deputado José Luciano. Aí eu estou procurando Onofre Quinan, aí a escola é senador Onofre Quinan. Por isso que tem que ver direitinho, tá? E aí, pessoal, aqui, olha, tem um tutorial que eu tinha passado para as escolas e os aplicadores, tá? Então, assim, é importante também, 9 minutinhos, que vocês vejam esse tutorial, porque aí vai ajudar também vocês a orientar depois esses aplicadores, tá? Na escola. Então, ali tem passo a passo, é rapidinho, vale a pena, tá? E qualquer coisa, aí você já fica também com o vídeo, né? Que dependendo da escola, se tiver como também fazer, você pode até passar esse vídeo, né? Ele serve também nesse momento formativo com o aplicador, né? Passa o vídeo que passa os procedimentos todinho, passo a passo lá de como eles devem proceder, ok? Então, olha só, pessoal, eu estou terminando agora, né? Sexta-feira, todo mundo quer sextar aí, né?